Olá, gente! Eu sou Regia Velek e hoje eu tô aqui pra falar como eu vim aqui pros Estados Unidos sem falar nada de inglês. O principal ponto que eu quero enfatizar hoje é como eu namorei um gringo sem falar nada de inglês. Na verdade, o único inglês que eu sabia era aquele inglês que a gente aprende aí na escola no Brasil, que infelizmente quando a gente chega aqui, aquele inglês não significa nada. Pra comunicar, não funciona. Foi muito desafiador pra mim, mas hoje eu posso dizer que eu sou fluente em inglês. Eu casei com um gringo, a gente não tem problema mais em comunicação. É possível isso acontecer em pouco tempo, porque foram 3 meses de muito aprendizado. E hoje eu quero compartilhar com vocês como aconteceu tudo. Vou ter a participação dele aqui comigo também, claro. Ele vai falar o ponto dele, como ele se sentiu com essa comunicação meio louca de Google Tradutor, que não é fácil, tem que ter muita paciência, tem que querer muito, e como a gente conseguiu manter o relacionamento com o problema da comunicação, porque realmente é um problema. Quando eu cheguei aqui, eu morava com brasileiros, eu trabalhava com brasileiros, eu só comunicava com brasileiros. Todos os lugares que eu ia eram pessoas brasileiras. O lugar que eu morava tinha uma comunidade muito grande brasileira, então eu não precisava usar muito inglês. Aliás, eu não precisava usar nada de inglês. Até eu conhecer meu digníssimo marido, ele foi assim um dos meus grandes incentivos a começar a praticar o inglês. Claro, eu tô em outro país que a principal língua é inglês, então eu já tinha interesse de aprender. Vim pra cá com a intenção de aprender, mas quando eu cheguei aqui a realidade era outra. Tinham muitos brasileiros ao meu redor, então não tinha aquela necessidade de aprender inglês rápido. Mas quando eu conheci ele, eu não tive opção. Quando eu comecei a ir pra escola, tinham muitas pessoas que falavam em português e em espanhol também, mas eu aprendi algumas coisas, o basiquinho, mas à tarde eu ia pro trabalho e me comunicava apenas em português. E como qualquer idioma, você tem que praticar, porque senão você não aprende. Então eu tive muita dificuldade nisso. A única pessoa que eu praticava inglês era com ele e só. Eu assistia muitos filmes em inglês, com a legenda em inglês também. Isso me ajudou muito. Depois eu vou fazer outro vídeo explicando como eu aprendi mais rápido, porque eu aprendi realmente em tempo recorde sem ir pra escola. Que eu fui pra escola aqui apenas 4 meses e hoje eu falo fluente. Também ria, gringo. Tudo bom? Tudo bem? Então a gente se conheceu, eu não falava realmente quase nada em inglês. A gente teve que ter muita paciência no começo. A gente se comunicou no Google Tradutor por 3 meses. A gente sabe que nos 3 primeiros meses, às vezes até nos 6 primeiros meses, tá aquela paixão toda. Foi isso que manteve a nossa empolgação. Em alguns momentos pra gente foi até divertido aquele negócio de estar aprendendo, o desafio de não falar a língua. Hoje eu quero perguntar aqui pra ele o que passava na cabeça dele, porque na minha cabeça, quem vai perder a paciência primeiro? Porque eu já tava por aqui de não poder ser eu mesma, porque uma coisa que é muito difícil, principalmente pra nós brasileiros, que a gente se expressa muito nas palavras, em tudo que a gente vai falar, a gente enfatiza mais, a gente até exagera mais com o tom da nossa voz, com tudo. Eu não conseguia ser eu em inglês, eu não conseguia me expressar, mostrar a minha personalidade em inglês. Hoje eu consigo ser eu mesma com ele, que já me conhece até pelo olhar, até mesmo meu jeito brasileiro também. Então hoje eu quero perguntar pra ele como foi que ele se manteve interessado, manteve a paciência, como foi que ele viu um futuro comigo, mesmo com essa barreira que é grande, que é o idioma. So I think in the beginning when we were dating, I didn't think it was strange, Google translating everything. I didn't think that was a big deal. I just focused on, the moment that wherever we may have been at dinner, or I never thought it was strange. I lost any patience for that. I thought to myself that I wanted to continue to see you. For me at the time, I thought it was just something that we had to kind of go through and you had to learn English. I thought to myself, okay, this is something that is necessary. You didn't speak any English. I was teaching you a little bit and you were going to school, but it's not like you can just learn a language fast. It takes a long time, Where was your mind like in 3 months and that we just could not communicate perfectly like a normal couple that usually in 3 months know each other? I felt like I knew the main things about you. Obviously, the things that you feel like are very
important. I felt like you were an honest person. I could trust you. Even just with the little conversation that we were having, I thought that I can depend on you. I think those are the main things that you have to know about a person. So just the trust factor, I think, is the most important thing in the beginning that you have to establish, and you have to understand that you can trust this person. They're not talking a bunch of lies. I think we established that very quickly in the beginning, and as time progressed, that's when I thought to myself, okay, this is somebody that I can see myself being with forever. That developed through time. The first 3 months, I think it was more like, let me see who this person is, and I found out you were very family oriented like me. I found out that you were very honest, which of course everybody wants that. I found out that you were easy to get along with, and you were the person that I can speak to about anything. Você pensou em algum momento em desistir? No, I didn't think about giving up. It wasn't that big of a deal to speak to Google Translate in the app, or time doesn't obviously translate perfectly, but most of the conversations were fine. Then you started to pick up more and more English, and that helped a lot. Quando você tá no Google Tradutor, às vezes não vai traduzir como você acha que vai traduzir. Às vezes traduz um pouco diferente do que você quer comunicar. Depois que a gente começou realmente o relacionamento ficar mais e mais sério, até quando a gente tinha uma conversa mais séria, evitou brigas. Coisas que eu não sei usar, talvez que iriam ser mais fortes. Eu não conseguia falar inglês. No tradutor saía mais macia, sabe? Ele traduz muito ao pé da letra. Às vezes sai um pouco mais formal do que a gente quer dizer. Às vezes você quer dizer rasgar aquela coisa, dizer diretamente. O tradutor ajuda a deixar mais macio, ou não, né? Às vezes pode dar errado, mas no nosso caso ajudou, deu certo, foi nosso best friend por um bom tempo. Então a gente é muito grato pelo Google Tradutor. Eu acho que o problema é que você não pode ficar confortável com aquilo. E se você tá no relacionamento, com certeza aquilo vai em um ponto começar a incomodar, porque não é tão cômodo ficar conversando com alguém que você já tá gostando no Google Tradutor. Você quer se comunicar com aquela pessoa naturalmente. Então vai lhe impulsionar a falar fluentemente e a se libertar do Google Tradutor. Para um início de conversa, para 3 meses, é uma maravilha. Mas para continuar o relacionamento, você realmente tem que aprender a língua. Você tem que se jogar para aprender aquela língua. Eu acho que tudo depende do tanto que você quer aquela coisa. Você tem que focar no objetivo e não desistir. Muitas vezes eu pensei que eu não ia conseguir falar inglês nunca. Sabe quando você escuta as pessoas falando ao seu redor aquela língua e você não entende nada, absolutamente nada? Era assim que eu pensava. Meu Deus, eu não consigo entender nada. Mas eu nunca desisti. You wanna get to know somebody and they don't speak English or a language that you can understand? I think that Google Translate is such a great tool for somebody to just use. You shouldn't be discouraged about using the app, where it works really well. For us, it was 3 months, and then you started to pick up English, and it was fine. It was no issues. Obviously, you're here learning the language through your friends and other people that you encounter. But in the beginning, using Google Translate is excellent to kind of that process started. Quando eu comecei a falar mais com ele, foi que eu comecei a me interessar, a fazer mais amizades com americanos. Encontrava pessoas americanas, né, no salão que eu trabalhava, e eu ia tentar falar com aquelas pessoas porque eu queria saber como era o meu inglês fora da minha comunicação com ele. Você não pode ter vergonha de falar. Eu falava mesmo sabendo que eu tava falando errado, mas eu tentava me comunicar, e graças a Deus eu encontrei muitas pessoas que me ajudaram, que foram pacientes pra me escutar mesmo sabendo que eu tava falando errado e me corrigir. Eu não vou dizer que meu inglês é perfeito hoje, mas eu não tenho nenhuma barreira com o inglês, eu falo fluentemente. Assim, ele se sente orgulhoso porque praticamente foi ele que me ensinou a língua. Yes, I am. O que a gente quer dizer pra você é que a língua não é uma barreira, não pode ser uma barreira pro amor. Não é fácil, mas você não pode desistir. Eu às vezes me considero um pouco cara de pau, ponto de aprender coisas novas, de me jogar em coisas novas, de dizer, eu posso, eu consigo. Eu não sei se essa bem é a palavra, cara de pau, mas muita gente fala, Regi, tu é muito cara de pau, às vezes tu nem sabe, não faz nada daquilo, mas tu diz que vai, que consegue, pronto. É assim que eu consegui muitas coisas na minha vida, coisas que eu achava que eu nunca realmente ia conseguir. Eu usei essa minha cara de pau e fui em frente. Deus fez a gente tão perfeito, com a capacidade tão grande de conseguir as coisas, e a gente que se limita às vezes, a gente coloca limite na nossa capacidade, a gente acha que não é capaz, mas a gente é. Eu posso te dizer que a sua capacidade é bem maior do que você pensa. A minha capacidade é bem maior do que eu pensava. Eu posso aprender inglês, francês, bósnia, qualquer idioma que eu quiser, eu posso
posso aprender o que eu quiser, porque você tem que querer, você tem que colocar todo o seu foco naquilo, toda a sua vontade naquilo pra você conseguir. Mas desistir jamais. Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês falando quais foram as minhas técnicas quando eu não estava com ele, quando eu estava sozinha em casa, pra aprender mais o inglês. Eu falava assim, no próximo encontro eu vou estar fera em inglês, ele vai se surpreender. Você tem que encontrar estratégias pra fazer aquilo acontecer. Show me, baby, fast. Por hoje é só, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês aprendam muito com esse vídeo. Foi uma lição pra minha vida, pra muitas áreas. Não só aprender o inglês, mas pra muitas áreas eu posso conseguir tudo o que eu quiser. A minha capacidade é muito maior do que eu penso. Espero que vocês tenham tirado essa lição desse vídeo também. E se você gostou, deixe o seu joinha pra mim. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal pra não perder nenhum vídeo. Eu vou deixar aqui o meu Instagram. Lá eu compartilho um pouco mais do meu dia a dia. Um super beijo! E até o próximo vídeo!